Olá, queridos, como vocês estão? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Deus estava queimando meu coração para eu vir aqui trazer essa palavra para vocês. Alguém aqui está precisando ouvir. Eu sei que a palavra de Deus primeiro fala comigo e depois fala com as outras pessoas que estão ouvindo. Há momentos em que a gente se sente tão insignificante e que a gente não vê um sentido para a nossa vida, um porquê estar aqui. O porquê que eu nasci? Por que a minha existência? O que de bom há nisso? Quem nunca fez essas perguntas, né? E daí a gente, olhando à luz da Bíblia, a gente vê Davi, ele era um filho bastardo. Ele era um filho que não foi planejado. Não era para ter acontecido. Foi um acidente, né? Foi algo que foi um deslize. E nasceu Davi. E seu pai o tratava como... deixava sempre ele mais para os cantos. Dava valor a seus irmãos, seus 7 irmãos. Mas a ele não. Ele ficava sempre sozinho no meio do pasto, cuidando das ovelhas. Ele era pastor, gostava de pastorear as ovelhinhas. E ali ele passava a vida dele cuidando dos bichinhos. Dificilmente via os seus irmãos. Só quando seu pai chamava para que ele fosse levar alimentação para seus irmãos que estavam em guerra, né? Que eles eram soldados do exército do rei. Sabe? Saul, o rei Saul, ele nem sabia da existência de Davi, porque nem Jessé, seu pai, ele ousava falar o nome desse filho, que para ele era uma vergonha, que para ele era um motivo de angústia, de vergonha. Um filho fora do casamento, um filho que não foi planejado. Provavelmente a mãe abandonou, por isso Jessé cuidou dele. Mas ele vivia mais sozinho no meio dos pastos, cuidando das ovelhinhas, enfrentando os leões, os ursos, do que com a sua família, com seus irmãos, com seu pai. Mas Deus escolheu ele. A Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para o mundo, né? A gente não consegue entender o porquê que Deus escolhe pessoas que tinha tudo para não dar certo, que não foi escolhida, que não foi planejada, que diante da sociedade é um bastardo, diante da sociedade não tem valor. Eu não sei se isso tem acontecido com alguém que você conhece, ou até mesmo com você. Sabe, a gente vê a rainha Esther, ela era órfã de pai e mãe. Quem criou ela foi seu tio. E ela tinha tudo para dar errado, porque uma filha sem pai, sem mãe, vivendo num lugar onde ela era escrava, e de repente Deus mudou a história de Esther. Fez com que o rei escolhesse ela para ser a rainha. E ali mudou toda a história do povo de Israel. Aqueles que eram escravos agora não eram mais. Agora eram tratados com amor, carinho, com atenção, com respeito, né? Que é o que todo mundo precisa. É o que nós mais precisamos. É de respeito. De ser respeitados, de ser olhados, não como bastardos, não como alguém que nunca vai dar certo, que não deu certo, que não era para ter nascido, mas como alguém que é amado, que é guardado por Deus. A Bíblia diz em Salmos que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o amam e os guarda. Isso é tão grande, isso é tão rico. Você já imaginou? Você que às vezes é tratado como um bastardo pela sua família e Deus coloca um anjo para guardar você dia e noite, 24 horas, sem você precisar fazer nada, sem você precisar pagar nada
por isso? O anjo está aí te guardando, te protegendo, sabe? E quando o profeta Samuel chamou todos os filhos de Jessé e passou 7 filhos dele, um mais robusto que o outro, um mais forte que o outro, eram todos soldados do exército, e Deus falava: não, nenhum desses me agrada, nenhum desses está no meu coração. Então ele não entendeu nada, ele olhou para Jessé e disse: por um acaso você tem algum outro filho que não seja esses 7 que eu vi? Ele disse: eu tenho Davizinho. Ele é franzino, é um menino ainda. Ele está lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas. E daí o profeta Samuel disse: mande chamá-lo, porque ninguém se assentará na mesa enquanto ele não chegar. Existia uma cadeira que era dele. Deus reservou para ele. Nem Jessé sabia, nem o próprio Samuel, um grande profeta de Deus, sabia. Mas Deus tinha separado uma cadeira de honra para Davi, que era tratado com tanta indiferença, tratado como um bastardo. E quando ele chegou, Deus disse: é esse que o meu coração escolheu. Derrama sobre ele o azeite. E ali ele foi ungido a rei de Israel. Só que dessa unção, desse momento de unção, onde ele sentou na cadeira dele, que Deus separou para ele, até o dia em que ele sentou no trono de rei, passou-se muitas coisas. Ele viveu muitas coisas difíceis, muitas coisas que, se fosse uma pessoa sem fé, diria: não, tem nada a ver comigo. Isso não é para mim. Algum equívoco existiu, algum engano, não é para mim, não sou eu que Deus escolheu, porque tanta tribulação, tanta perseguição em cima de mim, não é possível que seja eu, sabe? E uma outra pergunta, que quando a gente se sente bastardo, deixado de lado, não escolhido, a gente faz muito essa pergunta: para que eu nasci? Para que serve a minha vida? A gente quer saber o motivo, o porquê, ou para que eu estou aqui. Saiba que, ainda que você esteja aí no anonimato, ainda que você não seja conhecido pelos grandes nomes, pelas grandes pessoas da sociedade deste mundo, mas Deus te conhece e te escolheu. E se você ainda está vivo, se você ainda está aí, é porque Deus está te usando como um grande, sabe, uma grande força para outras pessoas. Você existe, talvez você não sabe o porquê, mas existe muitas pessoas que estão de pé por conta de você, por causa de você, do seu jeito de ser, da unção que você tem. Então para de ficar perguntando o porquê, o para quê. Sabe, Esther talvez tenha se perguntado várias vezes: poxa, o que será de mim? Não tenho pai, não tenho mãe, o meu tio já é idoso, a gente vive na escravidão, o que será de mim? Mas de repente, Deus age no de repente. Ela foi convocada, né? O seu tio falou: não, você vai participar desse concurso, você vai participar. Então ela se preparou e ela foi e ela venceu, porque Deus tinha algo maior para a vida dela. Era através da vida dela que Deus iria libertar um povo escolhido. Então, se você ainda não entendeu a sua existência, pare de ficar se perguntando, agradeça a Deus pela tua vida e saiba que no meio de toda essa confusão que às vezes você passa, no meio de todos esses embaraços, esses sofrimentos, existe muita gente que está de pé, porque estão se espelhando em você, usando você como um grande exemplo. Não desista agora. Pare de ficar achando que você não vale nada. Davi tinha tudo no mundo
para se sentir o pior da terra, sabe? Para dar cabo à sua vida, para dizer, não, eu sou um desastre, não era para eu ter nascido. O que eu estou fazendo aqui? Os meus 7 irmãos são robustos, são guerreiros, e eu sou o quê? Mas não, em nenhum momento ele questionou. Ele fez com excelência aquilo que Deus colocou na mão dele, que era cuidar das ovelhas. Nem um urso, nem um lobo, nem um bicho comeu das suas ovelhas, ou comeu, destruiu suas ovelhas, porque ele guardava, porque ele pelejava, ele lutava contra leões, ele lutava contra ursos, para que não devorasse as suas ovelhinhas. Ele foi usado por Deus para guardar aquelas ovelhas, mas mal sabia ele que Deus estava preparando ele para algo maior, para ele cuidar de um povo, de um grande povo, de uma grande nação amada por Deus. Então, se hoje você está se perguntando o porquê que eu nasci, o porquê que eu estou aqui ainda, saiba que, ainda que você não encontrou o porquê, mas Deus, Ele tem o porquê, Ele sabe o porquê e para que você existe. E Ele te capacitou. A unção que Ele derramou sobre a tua vida é uma unção de vida, de transformação, de salvação. Você tem, só pelo simples fato de você existir e ser da maneira que você é, tem muita gente que está de pé. Muitas pessoas que o inimigo já teria devorado, já teria destruído se você não existisse. Já teria levado para o mundo a perdição. Mas por conta de estar se exemplificando contigo, usando você como exemplo, usando você como, sabe, como alguém importante para a sua vida. É tão bom quando a gente é visto como um exemplo por outras pessoas. É tão bom quando a gente sabe que existe alguém que está de pé, que continua lutando, porque está vendo a sua luta e que você não desistiu. Então não desista agora, continue, porque um dia, assim como Esther entendeu o projeto de Deus na vida dela, assim como Davi descobriu o que Deus tinha para a vida dele, o projeto, os propósitos, os planos que Deus tinha para a vida dele, um dia você vai descobrir o porquê que você nasceu, o para quê, o porquê do sofrimento, o porquê de tanta perseguição. O diabo, ele não está feliz quando a gente está agradando a Deus. Ele não se sente feliz, ele fica enfurecido quando nós somos instrumentos na mão de Deus. Então, continue navegando. Ainda que você não tenha aí um grande barco e o mar está bravoso, sabe, lembre-se, Deus é o Senhor desse mar e Ele é o Senhor da sua vida. Continue remando devagarinho, continue indo com a sua pouca força, porque quando Deus te honrar, muitos irão ficar de boca aberta, muitos irão dizer, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Jamais ele conseguiria chegar onde chegou, se não fosse o Deus Todo-Poderoso, o Rei de Israel, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que o elevou, que o exaltou, que deu a ele a graça, a honra de crescer, a honra de se sobressair diante de tanta dificuldade, diante de tanto sofrimento. Alegra teu coração, cante um hino de louvor a Deus, agrade Ele, fala, Senhor, obrigado pela minha vida, ainda sem eu entender nada, mas eu sei que o Senhor tem um projeto para mim, o Senhor tem um projeto para a minha vida, então me dê força, me dê graça para que eu consiga ser quem o Senhor quer que eu seja, que eu consiga ser fiel ao Senhor, honrar o teu nome, exaltar o teu nome, e me usa, Senhor, para que outras pessoas possam vir através da minha vida, crer no Senhor, serem salvas através da Tua palavra, através da minha vida, Pai, me usa como um instrumento de salvação, para que
Que eu possa levar a Tua palavra e as pessoas sejam salvas. Porque o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o motivo do meu viver. Eu falo para Deus todo dia, falo, Senhor, eu não tenho nenhum motivo para estar aqui na terra, a não ser Te exaltar, a não ser, Pai, dar a Ti todo o meu amor, todo o meu respeito, todo o meu carinho, todo o meu louvor. Obrigada, Pai, por mais um dia que o Senhor me concede. E que nós possamos começar essa semana pensando em coisas boas, declarando vitória, declarando que a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Se você crê, coloca sua mão na minha e vamos orar juntos. Pai, mais uma semana está se iniciando, Pai. E nós colocamos diante do Senhor os nossos agradecimentos pela semana que passou, Pai. E essa nova semana que se inicia, Pai, será a última semana desse mês. Eu peço que o Senhor nos abençoe, nos dê, Senhor querido, sabedoria, nos desvie do mau caminho, nos conceda, Senhor, a graça do discernimento, para que possamos, Pai, seguir aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor Jesus, eu Te recebo na minha vida como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Eu Te entrego o meu coração, o meu pensamento, Senhor, e todo o meu ser. Faça segundo a Sua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Solte um sorriso, abra um sorriso. Às vezes você olha e fala, eu não tenho motivo nenhum para sorrir. Davi também não tinha. A Esther também não tinha. Sabe, o seu tio sendo Mardoqueu, sendo perseguido por Amã. Todo dia ele tinha que fugir da morte, porque Amã queria matá-lo de todo jeito. Queria que humilhá-lo, fazer ele se dobrar, se ajoelhar diante dele, como se ele fosse um Deus. E Mardoqueu nunca aceitou. E por conta disso, ele era tratado como um indigente, como um ser desprezível. Mas ele não desistiu, ele continuou. E eles venceram, em nome de Jesus. Amã, que era o destruidor, que queria causar danos à vida de Mardoqueu, à vida de Esther, ele foi envergonhado e morto. Porque Deus, ele faz isso. Ele te dá um tempo. Ele dá um tempo para todo mundo de se regenerar e de enxergar quem é Deus, quem tem poder, quem merece ser exaltado. E quando a gente não para ouvir isso, para enxergar o que Deus tem para nós, como Amã fez, ele acaba morrendo na própria forca que ele mesmo criou, ele e sua família. E ali morreu ele e sua família, na forca que ele criou, que ele construiu de uma maneira tão eficaz que não ia ter erro. Quem fosse colocado ali realmente seria morto. E ele foi colocado, ele e sua família. Então não tenha medo de nada, Deus sabe quem você é. Ainda que todos estejam te defamando, falando que você é isso, que você é aquilo, agradeça a Deus, porque Deus, ele está te guardando, porque Deus nunca vai deixar de te amar, porque Deus jamais te abandonou, Ele é fiel. Nosso Deus é fiel, soberano, Ele cuida de nós. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Tenha uma excelente semana. Portas abertas para aqueles que precisam de emprego. Saúde para quem está enfermo. Alegria para quem está triste. Que Deus venha revelar no teu coração essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém?